Olá, queridos alunos, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade na nossa aula sobre nomenclatura. Então, na aula passada, nós falamos sobre conceitos básicos de nomenclatura que valem para todas as funções, mas hoje nós vamos falar sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Vamos relembrar o que são hidrocarbonetos, então, e falar sobre os alcanos mais especificamente. Então, vamos lá, pessoal. Nós vamos falar sobre os hidrocarbonetos, a nomenclatura, propriedades e reações dos alcanos. Pessoal, antes de dar os nomes, tá? Que nós vamos começar a dar nome, nós temos que lembrar das regras gerais de nomenclatura. Existem algumas regras gerais, tá? Primeiro, a gente vai ter que identificar a cadeia principal e numerar os átomos. Isso a gente já aprendeu a fazer na aula passada, tá? Toda vez que eu tiver dois substituintes, ou seja, dois radicais no mesmo carbono, eles vão receber um número, e esse número vai ser igual, porque os substituintes são iguais, tá? A gente vai utilizar hífens para separar diferentes prefixos e vírgulas para separar números, tá? Os substituintes, ou seja, os radicais, eles devem seguir a sequência alfabética, tá? Eu vou primeiro dar nome para aquele que tem menor ordem alfabética, que está em prioridade na ordem alfabética. E substituintes iguais também recebem os prefixos di, tri, tetra e assim por diante, tá? Radicais iguais. Calma que vocês já vão entender o que significa esse aqui, tá? Então vamos lá, relembrando, os hidrocarbonetos são compostos formados apenas por carbono e hidrogênio. Isso que são hidrocarbonetos. Eu falei no finzinho da aula passada. E aí, os hidrocarbonetos, eles são subdivididos, tá? De acordo com o número tipo de ligação. Então, por exemplo, voltemos aqui, né? Nós temos os hidrocarbonetos do tipo alcano, né? São aqueles que só têm ligação simples entre átomos de carbono, né? Aqui, ó. Tem um composto que só tem carbono e hidrogênio, logo ele é um hidrocarboneto, mas ele é um hidrocarboneto do tipo alcano, porque ele só tem ligação simples, tá? Agora, dá uma olhadinha nesse segundo aqui. Este segundo, ele tem ligação dupla. Então, quando ele tem ligação dupla, ele vai ser um hidrocarboneto, nesse caso, porque ele só tem carbono e hidrogênio, ele é um hidrocarboneto, porém, ele é um alceno, é um hidrocarboneto do tipo alceno, porque ele tem uma dupla ligação, tá? E se tiver três, se tiver uma tripla ligação? Veja esse composto aqui, ele tem 1, 2, 3 carbonos e só carbono e hidrogênio, logo ele é um hidrocarboneto, porém ele é um hidrocarboneto do tipo alcino, que é aquele que tem tripla ligação, tá? Se ele tiver duas duplas ligações, então ele é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, do tipo alcadieno, que também é chamado de dieno, tá? Se eu tiver um ciclo, tá? Uma cadeia fechada, porém eu só tenho ligação simples, este hidrocarboneto vai ser do tipo cicloalcano, porque só tem ligação simples, ou também chamado de ciclano, tá? Se esse hidrocarboneto, né, tiver uma cadeia fechada e tiver uma ligação dupla, aí ele vai ser um cicloalceno, porque tem ligação dupla, também chamado de cicleno, tá? E se esse hidrocarboneto tiver aqui o nosso anel de 6 membros com duplas conjugadas, que eu já expliquei que a gente representa com esse círculo no meio, então ele é um hidrocarboneto, porque só tem carbono e hidrogênio, do tipo aromático, tá bem? Pessoal, esses compostos aqui, todos eles, cada um deles tem uma fórmula geral. Por exemplo, o hidrocarboneto, ele tem uma fórmula geral que é CnH2n mais 2, tá? Por que é CnH2n mais 2? Vamos dar um exemplo aqui. O que é o C? O C é o número de carbonos, tá? Vamos pegar este exemplo aqui. Quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3. Então, no lugar do N, eu coloco 3. Porque o Nzinho é igual ao número de carbonos, tá? Cn, H2n mais 2. Então, H, vamos substituir na fórmula. 2 vezes N, o que é N? O número de carbonos. Quantos carbonos? A gente já viu que é 3. 2 vezes 3
mais 2. Aqui, ó, repetir a fórmula, mais 2, tá? Então, como é que fica essa estrutura? C3H, quanto que é 2 vezes 3? 6. 6 mais 2, 8. Então, esta fórmula para esse composto vai ser C3H8. Vamos conferir? Olha aqui, ó. Vamos conferir se ele é um C3H8 mesmo. Quantos carbonos eu tinha? 1, 2, 3. Quantos hidrogênios? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá aqui, ó. 8 hidrogênios. Então, a fórmula dele é C3H8, tá? Agora, pessoal, quando eu passo para um alceno, veja o que acontece com o número de hidrogênios. A fórmula passa a ser CnH2n. Aquele mais 2 ali some. E por que é que aquele mais 2 some? Some porque eu estou diminuindo o número de hidrogênios. Vamos pegar essa estrutura aqui, ó, que é a mesma daquela lá, só que tem ligação dupla. Quantos carbonos eu tenho? 3. Então, o N, o CN, N é 3, né? Quantos carbonos? 3, né? H, 2 vezes N. Então, vai ser C3H 2 vezes. Quantos hidrogênios ele tem ali? Ele tem aqui, ó, 3, 4, 5, 6. Tem 6 hidrogênios. Então, eu vou colocar aqui 2 vezes N. N é o número de carbonos. Então, aqui, C3H2 vezes N. N é o número de carbonos. 2 vezes 3. Então, aqui, eu vou ter um C3H2 vezes 3, 6. Então, né, por essa fórmula, eu vou ter essa estrutura aqui. Vamos contar? Vamos conferir? Aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3 carbonos, eu tenho 3, 4, 5, 6 hidrogênios. Então, tá aqui, ó, C3H6. Beleza, bateu. Vamos comparar aqui, ó. Eu tinha esta fórmula C3H8, eu passei para esta fórmula C3H6. É o mesmo número de carbonos, mas o número de hidrogênios diminuiu. E diminuiu por quê? Porque agora eu tenho ligação dupla aqui. E o carbono só faz 4 ligações. Então, vamos ver lá, eu tinha essa estrutura. Vou colocar os hidrogênios aqui. Né? Tinha aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios. Agora, para o mesmo número de carbonos, se eu colocar uma dupla aqui, que é o que acontece lá, eu não posso mais ter tudo isso de hidrogênio, porque o carbono só pode fazer 4 ligações. Então, olha esse carbono aqui, ele já está fazendo 2. Para 4, faltam 2. Aqui, ó, 1, 2. Então, aqui tinha 3, ó, 1, 2, 3. Já diminuiu 1 hidrogênio, vai só para 2. Vamos olhar esse carbono, ele está fazendo 1, 2, 3 ligações. Para 4, só falta 1. Então, olha esse carbono, ele tinha 1, 2 hidrogênios. Aqui nessa estrutura ele só vai ter 1, né? E aqui, como ele está fazendo uma ligação só, ele precisa de mais 3 para fechar 4. Este carbono fica igual àquele. Mas vocês estão vendo que ele perdeu, quando ele passa de um alcano para um alceno, ele perde 2 hidrogênios. Um daqui de um lado da dupla e outro daqui do outro lado da dupla. Por isso que a fórmula muda, né? Porque o número de hidrogênio diminui, tá? Agora, e se eu colocar a ligação tripla? Vamos pegar a mesma estrutura ali, ó. Tenho 3 carbonos. Só que agora eu tenho uma ligação tripla. O que vai acontecer com o número de hidrogênios aqui do lado? Ele está fazendo 3 ligações, ele só precisa mais uma para completar 4. Ele só vai precisar de 1 hidrogênio, né? E esse aqui? Esse aqui, ele está fazendo 1, 2, 3, 4. Ele não precisa de nenhum hidrogênio. E esse aqui continua precisando dos mesmos 3. Ou seja, vamos comparar o alceno lá. No alceno, este carbono tinha 1 hidrogênio. Aqui, não tem nenhum. Nesse carbono, eu tinha 2 hidrogênios. E aqui, eu tenho só 1, ou seja, diminuiu 2 hidrogênios. Um daqui e um daqui. Então, a fórmula passa a ser CnH2n menos 2, tá?
E se eu tiver duas duplas? Se eu tiver duas duplas, a fórmula fica igual a do alcino, porque ele também tem que perder 2 hidrogênios, tá? E se eu tiver um ciclo alcano? Se eu tiver um ciclo alcano, pessoal, cada vez que fecha um ciclo, diminuem 2 hidrogênios em relação ao alcano. Então, ele passa a ter a mesma fórmula de um alceno, ok? E se eu tiver um ciclo alceno? Bom, daí eu tenho 2 hidrogênios a menos do que o alcano correspondente da fechada, e o mais 2 é menos 2, né, porque eu fiz uma dupla ligação, então ele fica com a mesma fórmula de um alcadieno, tá, que é a mesma fórmula do alcino, tá bom? Visto isso, vamos passar para a nomenclatura dos alcanos. Nós vamos falar daqueles que são hidrocarbonetos, ou seja, eles só têm carbono e hidrogênio, tá? Porém, eles são formados apenas por ligações simples. Se eles são formados apenas por ligações simples, nós vamos seguir aquelas regras de nomenclatura, tá? E se ele não tiver nenhum radical nem nada, vai ser assim, ó. A gente vai colocar o nome do prefixo. O que é o prefixo? O prefixo me diz o número de carbonos da cadeia, né? Então, por exemplo, se tiver um carbono vai ser met, se tiver 2 vai ser et, se tiver 3 vai ser prop. Lembram lá daquela tabelinha? A tabelinha de prefixos. Daí nós vamos colocar o infixo, que no caso dos hidrocarbonetos sempre vai ser an e termina com a letrinha o, tá? Então, vamos pegar este exemplo aqui, ó. Vamos pegar esse exemplo aqui, tá? Eu tenho aqui uma cadeia carbônica com quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, tá? Lembram das regras que a gente colocou lá para dar nome? A primeira regra era estabelecer a cadeia principal. A cadeia principal é aquela que tinha maior número de átomos de carbono. Ok, aqui eu só tenho uma cadeia, né, reta, então só pode ser esta cadeia aqui que vai ser a cadeia principal. Depois a gente tem que dar números e a gente segue uma série de regras para dar o número para esses carbonos. Acontece que aqui é uma cadeia reta, não tem radical, não tem heteroátomo, não tem nada. Eu posso dar número tanto daqui para cá como daqui para cá, tanto faz, né? Então eu escolhi dar essa numeração aqui, 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Deixa eu só apagar aqui. Ok, dei essa numeração, 1, 2, 3, 4 e 5. Agora eu vou passar para a próxima etapa, que é dar o prefixo. O prefixo para quê? Para 5 átomos de carbono, porque a minha cadeia tem 5 átomos de carbono. Qual é o prefixo para 5? Se vocês voltarem lá na aula anterior, vocês vão ver que para 5, ó, met, et, prop, but, pente. Para 5 é pente. Então, vamos colocar aqui o prefixo, que é pente, tá? O infixo, que no caso ele só tem ligação simples, então ele vai ser an, porque é um alcano, e termina com a letrinha O, né? Então, esse daqui é o pentano, tá? Esse é o nome dessa estrutura. Olha ali, ó. Pente é o prefixo, an é o infixo e termina com a letrinha O, tá bem? Ok, então vamos passar agora para um segundo exemplo, tá? Vamos tentar fazer este daqui, ó. Esse daqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer para dar nome é escolher a cadeia principal. A cadeia principal é aquela que me dá maior número de átomos de carbono. Se eu tiver mais de uma opção de cadeia com maior número de átomos de carbono, eu escolho aquela que me dá mais ramificação, né? Tem toda uma regrinha que a gente já viu na aula passada. Então, vamos partir da primeira regra. Vamos escolher um sentido onde eu tenho maior número de átomos de carbono. Se eu escolher este sentido aqui, né? Se eu escolher isso aqui como cadeia principal, quantos carbonos eu vou ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Eu tenho mais alguma opção de cadeia? Vamos ver. Se eu escolher isso aqui, ó, esse sentido aqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Então, eu tenho 6 pelo caminho vermelho,
né? E tenho 6 pelo caminho verde. Vamos ver se existe mais alguma opção. Vamos pegar um caminho azul. Se eu começar daqui para cá, vamos ver se eu escolher este caminho aqui, ó. Quantos carbonos eu tenho? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, indo pelo caminho azul, eu consigo 7 carbonos. Então, eu tenho que escolher o caminho azul, porque o caminho azul é o que me dá mais átomos de carbono, certo? Depois que eu escolhi a cadeia principal, né, eu vou dar número para a cadeia principal. Eu posso começar daqui para cá ou daqui para cá, lembrando que eu escolhi esta daqui como cadeia principal, tá? Aí eu tenho que decidir, o que vocês levam em conta? Lembram das regras? Eu tenho que começar a dar número o mais perto da ramificação, para que a ramificação receba o menor número. Então, vamos testar daqui para cá. Esse aqui seria o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, ele receberia, vindo daqui para cá, o número 4, né? A ramificação receberia o número 4, porque ele está ligado no carbono 4. E vindo de baixo para cima, esse aqui seria 1, 2, 3, 4. Então, a ramificação também receberia o número 4. Tanto faz, então, eu vim desse sentido de cá para lá ou de lá para cá. Eu escolhi dar este sentido aqui, ó, tá? Então, eu chamei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, beleza? Vejam que agora, pessoal, eu não tenho só uma cadeia principal, igual eu tinha aqui neste exemplo. Então, eu vou ter que observar uma regra mais específica, porque agora, ó, o que eu tenho? Eu tenho radicais. Isso daqui, tudo isso aqui é um pendurico que está pendurado num carbono terciário, ó. Esse carbono é terciário, então isso aqui é um radical, porque ele está fora da cadeia principal e está ligado num carbono terciário. Então, agora eu vou seguir esta regra aqui. Primeiro eu começo colocando a posição do radical. Qual é a posição do radical? O radical está aqui. A posição do radical é a posição 4, então eu vou colocar aqui 4. Lembram também, pessoal, que a gente viu na aula passada, que tem uma série de regras. Eu não quero voltar a isso. Que nos diz que nós temos que separar por tracinho letras de números, né? Então, a gente vai colocar aqui tracinho, porque agora a gente vai para uma palavra. A gente vai utilizar os prefixos de tritetra quando for o caso, não é o caso. E aí, nós vamos dar o nome do radical. Como que é o nome desse radical aqui? Lembrando, sempre que é radical, ele vai terminar com "iu", tá? E a gente vai utilizar os prefixos. Então, ele tem 1, 2 carbonos. O prefixo para 2 carbonos é "et". Como ele é um radical, ele está pendurado ali, a gente chama de "il". Então, esse daqui é o etil, tá? Então, vou dar o nome dele aqui. Etil, tá? Então, esse daqui, dei o nome do radical. Agora, eu vou colocar o prefixo CP. Prefixo CP é o prefixo da cadeia principal. Vamos lá para a nossa cadeia principal. Ela tem 7 carbonos. Qual que é o prefixo para 7? É "ept". Se você voltar lá naquela tabelinha, primeira dos prefixos, você vai ver que é "ept", ó. Met, et, prop, but, pent, ex e "ept", tá? "Ept", tá? Aí vem, como ele só tem ligação simples, o infixo, que é "an", e termina com a letrinha O, tá? Então, esse daqui é o 4-etil-heptano, tá? Tá aqui, 4-etil-heptano, ok? Então, vamos para essa terceira estruturinha aqui. Nós sabemos que a primeira coisa que temos que fazer é escolher uma cadeia principal. A cadeia principal, nesse caso, que só tem ligação simples, vai ser aquela que tem maior número de átomos de carbono. Então, vamos supor que eu escolha essa cadeia aqui, ó. Quantos carbonos ela tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então, indo por esse caminho vermelho, eu tenho 5 átomos de carbono. Mas vamos tentar escolher um outro caminho. Vamos dizer que a gente tenta por aqui, ó. Né? Este caminho, em azul.
Quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos também pelo caminho azul. Será que tem outro caminho? Vamos pegar aqui um amarelo. E vamos escolher este caminho aqui, ó. Este caminho aqui vai me dar quantos átomos de carbono? 1, 2, 3, 4, 5. 5 também. Então, vejam, gente, todas as opções que eu tenho, independente do caminho, sempre eu vou ter 5 átomos de carbono. Então, não é isso que vai me dizer, não vai ser o número de carbonos que vai me dizer qual vai ser a cadeia principal que eu vou escolher. Vai ter que ter um outro critério. Qual vai ser o outro critério que eu vou considerar? Lembram que existe uma regra que eu tenho que escolher aquela cadeia que me dá o maior número de ramificações? O que acontece se eu escolher isso daqui como cadeia principal? Eu vou ter quantas ramificações? Esse daqui está fora da cadeia, é uma ramificação. E tudo isso daqui, ó, eu tenho uma ramificação. Isso aqui está ligado por um carbono. Tudo isso aqui é só um radical. Eu tenho 2 radicais vindo por esse caminho em azul, né? Fazendo ele ser a cadeia principal. Agora, se eu escolher um outro caminho, se eu escolher, por exemplo, este caminho, a outra possibilidade era aqui, né? Se eu escolher este caminho aqui, ó, quantos radicais eu tenho? Eu tenho um pendurico, 2 penduricos, 3 penduricos. Então, vindo por outro caminho, eu tenho 3 penduricos. É por isso que eu vou escolher, então, esta cadeia aqui, tá ok? Agora que eu já escolhi a cadeia principal, eu me baseei no número de radicais que iam formar, eu tenho que dar número. Eu posso escolher dar número para a cadeia principal daqui para cá, ou daqui para cá. O que eu vou escolher? Aquele sentido que me dá menor número para os radicais. Então, se eu vier de cima para baixo, esse aqui vai ser 1, esse o 2, esse o 3, esse o 4 e esse o 5. Quais números estão recebendo os radicais? Número 2 aqui, esse radical está no número 2. Eu tenho radical no número 3 e eu tenho radical no número 4. Agora, digamos que eu escolha ir de baixo para cima. Eu vou ter aqui número 1, 2, 3, 4 e 5. Então, os radicais estão aqui no carbono 2, no carbono 3 e no carbono 4. Então, tanto faz se eu vou de cima para baixo ou de baixo para cima, vejam que os números que os radicais vão receber são os mesmos, tá? E é por isso que tanto faz o sentido. Então, no meu caso, eu escolhi dar número de cima para baixo, tá? Lembrando que a minha cadeia principal é isso daqui, ok? Já escolhi a cadeia principal, já dei número para os carbonos, agora, como não é simplesmente uma cadeia reta, eu vou ter que pegar e seguir um passo a passo. Eu começo pela posição do radical. Quais são os radicais? Eu tenho mais de um, né? Eu tenho este radical e este radical aqui, né? Eu começo pela posição do radical, mas qual deles? Bom, gente, agora prestem muita atenção, porque eu vou começar, e nós já falamos isso na aula passada, né? Tem um esquema ali que mostra que a gente começa pela ordem alfabética dos radicais. Então, vamos ver como que é o nome dos radicais. Esse radical aqui, ó, ele tem 2 carbonos. O prefixo para 2 é et. Como ele é um radical, ele termina com il, então o nome dele é etil. Esse radical aqui só tem um carbono, então ele é metil. E esse outro aqui também é metil. O que vem antes na ordem alfabética? E de etil ou M de metil? Vem o E, né? Então, o que eu vou dar nome primeiro para o etil? Primeiro eu coloco a posição desse radical etil. Ele está na posição 3, olha aqui, ó. Ele está ligado no carbono 3. Então, ele vai ser um 3, tracinho. E o nome do radical, ó, não tem ditri, tetra, nada, porque só tem um radical do tipo etil. O nome desse radical, que é etil. Ainda tem radical? Dei o nome do radical.
Ainda tem radical, vou continuar dando nome para os radicais. Eu tenho 2 radicais metil. E aqui, pessoal, eu vou utilizar esta regrinha do di-tri aqui, tá? Eu vou pegar, vou dar número. Primeiro, eu tenho um metil no grupo 2 e eu tenho um metil no carbono 4. Então, eu vou utilizar o seguinte, 2. Como são 2 grupos iguais, eu simplesmente coloco uma vírgula, coloco o número 4, tá? Vou colocar o prefixo di, porque são 2 iguais, então é dimetil, tá? É o di, daí vem o nome do radical, como que é o nome do radical? Metil. Dimetil, daí eu vou para o prefixo da cadeia principal tem 5 átomos de carbono, vejam que acabaram os radicais, né? Por isso que eu tô indo para a cadeia principal. Esse prefixo para 5 é pente. Como ele é um alcano, só tem ligação simples, é an, o infixo, e termina com o. Então, essa estrutura se chama 3-etil, 2,4-dimetil, pentano. Tá? Tá aqui, 3-etil, 2,4-dimetil, pentano. Vamos pegar esse último aqui. Esse último aqui eu gostaria que vocês parassem o vídeo e tentassem fazer ele sozinho. O que vocês acham? Então, parem o vídeo e tentem fazer sozinho e depois volta a conferir. Pronto? Bom, então esse daqui é o 2,2,4 trimetil pentano, tá aqui, ó. E se eu tiver um hidrocarboneto cíclico, aquele que só tem ligação simples, né, mas que formou um ciclo, que é uma cadeia fechada. Então, a numeração deles, a nomenclatura deles é muito parecida com a dos alcanos, porém a gente tem a palavra ciclo, tá? Se eu tiver só um radical, como nesse exemplo, né, vejam que este é um carbono que está no ciclo, e a nossa cadeia principal agora é o ciclo, tá? Isso aqui é a minha cadeia principal. Então, eu tenho lá na cadeia principal, eu tenho um carbono primário, secundário e terciário. Esse carbono é terciário e isso aqui é radical. Se eu só tenho um radical, eu não preciso colocar números na cadeia principal. Então, a única coisa é que esse daqui vai se chamar metil, porque eu sempre começo pelo radical, ciclo, vou colocar a palavra ciclo, e daí vou seguir o resto da nomenclatura. Quantos carbonos ele tem na cadeia principal, ou seja, no ciclo? Ele tem 5, 1, 2, 3, 4, 5, então é pente, an, porque é só ligação simples, e termina com o. É o metil ciclo pentano, tá? Agora, se eu tiver mais de um radical, né, vejam aqui esse exemplo, aí eu tenho que dar número, né? E como que eu vou escolher dar o número? Mesma regra para alcanos de cadeia aberta. Eu vou ter que começar de forma que os radicais recebam a menor numeração. Então, olha aqui, ó, eu tenho esse composto aqui, eu tenho que dar número. A cadeia principal é o ciclo, tá? O ciclo é a cadeia principal. Vejam que aqui, ó, eu tenho o número 1, 2, 3, 4 e 5, tá? E nesse outro exemplo, ele estava começando por aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se ele começa nesse sentido, tá? Eu vou ter o número 1 e número 3 para os radicais. O radical está saindo do número 1 e do número 3, tá? E aqui eu também tenho no número 1 e no número 3. Mas por que que esta aqui está errada e essa está certa? Nesse caso, essa aqui está certa porque este radical de 2 carbonos, ele se chama etil. E este daqui com um carbono se chama metil. Etil vem antes na ordem alfabética, então é ele que tem que receber o número 1, tá? Por isso que aqui tá certo. Aqui ele começou com o número 1 no metil. Metil vem depois da ordem alfabética, então tá errado, tá? Outra coisa, o sentido, ele veio daqui pra cá, né? 1, 2, 3, 4, 5, tá? Nesse caso aqui, além de dar número menor para o metil, né? Eu segui uma sequência que eu ia receber que número? 1, 2, 3, 4. O radical etil ia receber o número 4, então tá errado, porque aqui ele recebe menor número, tá? Então, o correto
é seguir uma sequência onde os radicais vão ter menor número e uma sequência onde a ordem alfabética seja respeitada. Então, nesse daqui é 1, porque da posição do radical, o nome dele, do radical, é etil. Daí, lá na posição 3, então eu tenho 3, o nome do radical é metil. Coloco a palavra ciclo, como é um ciclo de 5, é pente. An, porque é só a ligação simples e termina com O. É 1 etil, 3 metil, ciclo pentano, tá? Agora, para mais de um radical no mesmo carbono, aí este será o número 1. E nós seguimos a sequência que fornece os menores números. Então, tá vendo aqui o número 1? Ele tem 2 radicais saindo dele, 2 etil. Ele é que vai ser o número 1. E daí, eu vou seguir daqui para cá, porque seguindo a numeração daqui para cá, este radicalzão vai receber o número 3. Se eu viesse daqui para cá, esse aqui seria o 1, esse aqui seria o 2, esse aqui seria o 3 e esse aqui seria o 4. Ele receberia o número 4, é um número muito grande. Então, é por isso que eu sigo esta sequência aqui, tá? Então, esse daqui é o 1, de etil, porque eu tenho 2 radicais etil. 3 propil, porque esse aqui são 3 carbonos, né? Ciclo, porque é uma cadeia fechada, né? Pente, porque essa cadeia fechada tem 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. An, porque é só ligação simples, e termina com O. Pessoal, ali eu deixei alguns exercícios, esse daqui é fácil, deu o nome, segundo a IUPAC, aos seguintes alcanos, e aí vocês tentam fazer e depois, só depois, olham as respostas aqui, se não conseguirem, né, já sabem que tem que buscar no atendimento, tá? Dá o nome para essa estrutura também. E esse exercício aqui, ó, pessoal, ele diz o seguinte: escreva as fórmulas estruturais dos seguintes compostos. Então, veja que esse exercício é o caminho oposto do que a gente estava fazendo até agora. Até agora, a gente estava tendo uma estrutura e encontrando o nome dessa estrutura. Agora é o contrário, agora você tem o nome e tem que encontrar qual é a estrutura. Então, eu vou fazer aqui com vocês a letra A e vou deixar para vocês fazerem o restante, tá bem? Então, vamos lá. A letra A. Ele tá dando aqui 2-metil-heptano. Se você parar para lembrar, quando a gente pega uma estrutura, a gente começa pelo radical, dá nome sempre pelos radicais, e termina pela cadeia principal. Então, para eu desenhar a estrutura, eu começo aqui, existem várias formas, tá? De interpretar isso aqui. Eu tô falando o meu ponto de vista, como que eu faço, tá? Você pega o último nome é da cadeia principal. A cadeia principal aqui é hept. Hept é o prefixo para 7 átomos de carbono. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono, tá? Agora, que eu já sei que a minha cadeia principal tem 7, eu vou dar números para essa cadeia. E aqui, gente, tanto faz o número da onde que eu vou dar daqui para lá ou de lá para cá, tá? Porque os radicais vão ser colocados no carbono correto, no carbono já numerado. Então, tanto faz, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e carbono 7, tá bem? Aí, ele tá dizendo aqui que é um 2-metil. O que significa ser 2-metil? Significa que na posição 2 eu tenho um grupo metil, ou seja, eu tenho um radical metil. Então, eu vou lá pegar o meu carbono número 2, vou colocar um radical aqui. E este radical é metil. Metil, gente, met é um carbono só, il é radical. Então, eu tenho um grupo CH3 aqui no carbono 2. Então, aqui, ó, 2-metil-hept, an é só porque eu tenho ligação simples, né, tá aqui certinho, e termina com O, porque é um alcano. Tá certa a estrutura? Não, porque carbono não pode ter somente uma ligação, carbono tem que fazer 4. Então, eu tenho que completar todos esses carbonos para 4 ligações. Então, aqui eu tinha uma, agora eu tenho 2, 3, 4. E com quem que ele vai fazer 4 ligações? Com hidrogênio sempre. Então, tá aqui. Não aparece nada, é hidrogênio. Então, aqui, ó, eu tenho 1, 2 ligações. 3, 4. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4.
olha esse carbono 4, 1, 2, 3, 4. Aqui eu tinha 2, 3, 4. Aqui eu tinha 1, 2, 3 ligações, aqui mais uma, 4. Aqui eu tinha 1, 2, 3, 4. E quem que eu vou colocar aqui em todas essas ligações? Hidrogênio, porque o carbono usa o hidrogênio nas cadeias carbônicas para completar o octeto. Tá certo? Então, tá aqui, pessoal, a estrutura do 2-metil-heptano. Se eu quiser desenhar de uma outra forma, eu posso fazer a forma condensada. Então, em vez de escrever CHHH, eu faço assim, ó, CH3, C, tá ligado, esse carbono 2 aqui tá ligado com o CH3, né? Que também tá ligado com o hidrogênio. Esse aqui tá ligado com o CH2, outro CH2, né? Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e termina aqui com um CH3. Tá? Essa estrutura é igual a esta, tá? Só que essa daqui é a forma condensada. Tá bom, pessoal? Então, tenta fazer os demais aí, se não conseguir, busca no atendimento, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Dúvidas, parem o vídeo, voltem de novo, reassistam novamente o vídeo e se não conseguirem fazer os exercícios, procurem no atendimento. Um beijo!